Olá, olá, boa noite. Sandra, boa noite. Bittencourt, boa noite. Sejam aí todos muito bem-vindos para mais uma live do Instituto Foco e Bem-Estar. E nesse mês de outubro, o Instituto está fazendo uma série de lives sobre felicidade no trabalho. Olha que bacana, um tema muito importante, necessário de ser estudado, de ser falado, né? Por quê? Porque o trabalho é um local onde nós passamos, a partir da vida adulta, a grande maioria do tempo da nossa vida. Então, a ciência, a ciência da psicologia organizacional e da psicologia positiva, ciências da administração, enfim, vem estudando aí os comportamentos que fazem uma pessoa se sentir mais feliz no seu trabalho e também tudo aquilo que pode contribuir para que as pessoas se sintam melhores, com mais bem-estar no seu trabalho. Então, hoje é o nosso tema, felicidade no trabalho, e mais especificamente, a minha convidada que já está passando aqui vai falar para nós sobre felicidade no trabalho, liderança positiva e liderança consciente. Gente, é tudo de bom. Essa pessoa especial que eu venho aguardando há algum tempo para a gente conseguir fazer esse trabalho juntos é a doutora Renata Livramento. Ela é psicóloga, ela é doutora em administração, ela é CEO e fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. E ela é uma querida, uma amiga, muito competente, então é hora de colocar ela aqui para live. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos que estão passando aqui. Alguns eu não conheço, imagino que devam ser bem conhecidas aí da Renata. Eu tô aqui enviando ela esse convitinho. Sejam bem-vindos. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com vocês. Olha ela aí. Oi, Renata. Oi, querida. Que saudade, minha amiga. Quanto Eu nem tempo? acredito que estamos aqui juntas, né? Nem eu. Eu tava ouvindo a sua introdução e tava falando assim, há muito tempo eu tô querendo. É verdade, há muito tempo que a gente tá combinando, né, Ana? Aí Tem as agendas não muito estavam tempo. batendo, eu falei, vamos fazer no feriado, que assim não tem desculpa. Verdade. Muito boa a sua ideia, que eu acatei de Não prontidão. é? Foi Porque se eu não mesmo. acato essa, eu não sei quando que a gente ia conseguir, né? Porque a primeira que a gente Verdade. marcou, eu passei muito mal. Eu estava Ah, recém-operada, né, da verdade. vesícula. Comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Tivemos que cancelar, uma pena. E não E dá aí a para gente fazer espera. live de bem-estar passando mal, né? E, não, eu não conseguia falar, Não né? tem condição. Não, uma amiga Não minha tinha também, mesmo, Renata. uma amiga minha também passou mal no dia de uma live comigo e era de inteligência emocional. E eu falei a mesma coisa. Falei, Jana, não preocupa, vamos usar a nossa inteligência emocional e vamos lidar com isso, né? Não? Não ia ter como, né, Renata? Com certeza. Não tem Ó, como. Um prazer estar aqui, Ana. Obrigada pelo muito convite. obrigada. Obrigada a você por você ter aceito esse Imagina, convite. claro que eu ia Você mesmo. que tem aí uma agenda, eu sei, né? Uma parte da sua Todos agenda, eu nós, né? sei. Todos nós. Não, mas a sua supera, ó, e muito, Renata. Então Todos nós. eu sei que é algo que assim você está aqui porque você tem consideração comigo, então Tenho mesmo. Oi, Sônia. agradeço Boa muito, noite. Beijo para você também. né? E eu É, sei o porque a quanto gente que é amiga, isso você aqui é bate-papo entre amigas, é, entendeu? Não é só uma live. É sim, amigas de é ó, um muitas encontro, figurinhas, de muitas figurinhas. né? Rê? É um encontro, É, né? Ana, Então, é, estou muito contente de você exatamente. estar aqui. Você sabe o quanto Obrigada. que eu tenho me interessado por esse tema, né? De Sei. liderança, felicidade no trabalho, o quanto que eu tenho estudado e buscando tudo isso agora, né?
E Sim, agora agora eu não, já tem um sou. tempinho que eu tô é, acompanhando, já tem um Mas tempinho. agora eu estou oficializando, né? Agora eu sou estudante do MBA de Gestão de Pessoas da USP. Então É agora é oficial. mesmo! Que legal! É. Que Agora é delícia! muito oficial, Tá vendo? né? A gente se renova, né? É bom isso, né? A gente se É muito renovar, bom. buscar caminhos, isso é muito bom. Pois Isso é, isso faz o olho brilhar, né? é. E aí, esse tema da felicidade é um tema que vem sendo muito discutido, né, Rê? Em Sim, vários contextos da nossa vida. Mas no trabalho, teve a Semana Internacional, não foi? De Felicidade no foi. Trabalho. Foi agora dia 21 de setembro, de 21 a 28 de setembro. Está muito fresquinho, então eu comecei a Uhum. me inteirar mais desse assunto e eu sei que você é muito inteirada deste assunto, né? Então, por isso Obrigada. surgiu esse convite meio que assim, corridinho, mas estou aqui no feriadão, finalzinho de feriado, Eu firme e também. forte, Vamos firme e forte, comemorar o Dia das Crianças juntos, né? não é? Juntas falando de felicidade, né? Exatamente. É, e a gente pode falar de felicidade no trabalho sob diversas perspectivas, com diversos olhares, e todos eles eu acho que são muito válidos, sabe, Ana? Verdade. Então, assim, cada um vai falar com aquela lente que tem mais a ver consigo mesmo, né? Mas eu Sim, acho que todas elas são muito válidas quando o propósito final é fomentar a felicidade no trabalho. Afinal de contas, a gente passa a maior parte da nossa vida lá, né? sim. Então, acho que isso só por isso já vale a pena estar aqui no feriado, né? Falando sobre esse tema. Ainda mais entre amigas, aí fica melhor ainda. Nossa, pelo tempo que a gente se conhece, isso é assim, fechar com chave de ouro o feriado, Não é? né? Exatamente, exatamente. Correr, Exatamente. eu Diga. fiquei pensando assim, o que que eu posso perguntar para Renata, né? Porque eu sei que você é capaz de falar sobre vários assuntos nesse mesmo tronco que é a felicidade no Uhum. trabalho, né? Então, eu pensei de te pedir para você falar para a gente assim, você que trabalha, né, nessa área de desenvolvimento de pessoas, quanto tempo que você vem entendendo, percebendo essa mudança de olhar para trazer a felicidade como algo mais concreto, um conteúdo realmente falado dentro das organizações? Olha, essa é uma pergunta que eu posso te responder de maneiras diversas. Assim, se eu for te falar do ponto de vista teórico, já tem muito tempo. Muito mesmo, mais de 10 anos. Agora, se eu for falar na prática, assim, do quanto tempo que as organizações se despertaram para isso, eu vou te dizer que isso ainda está acontecendo. Uhum. Estamos em transição, sabe? Eu particularmente acredito que a gente está vivendo uma transição de eras, assim, de uma era da produtividade indo a caminho de uma era da consciência. Não acho que Uhum. já chegamos, acho que estamos nessa transição. Então, como é um período de transição, tanto para os indivíduos quanto para as organizações, porque eu acho que as pessoas também estão vivendo essa transição, né? É só você ver as pessoas que se declaram em transição de carreira, né? O que as pessoas em transição de carreira estão buscando? Elas estão buscando, em última instância, serem mais felizes no trabalho delas, né? Eu, É, né? Estou né? buscando essa transição. Pois é, então eu acho que assim, a gente pode olhar tanto com a lente do indivíduo quanto com a lente da organização, mas eu pelo menos vejo o mesmo fenômeno das pessoas nesse período de transição. Vimos aí, né, já há bastante tempo, desde lá da Revolução Industrial, numa perspectiva de foco em produtividade, em resultados, né, em performance. Essa palavra performance ela tem ela tem uma palavra bem legal, né? Olha, performance. É uma palavra Bonita, né? sonora, né?
E ela tem uma coisa assim, parece uma palavrinha mágica no mundo corporativo. Só que a gente começou a ver os impactos de uma vida voltada só para a performance. E impactos reais, concretos ali, que você pode medir, né? Como, por exemplo, o número de afastamento das pessoas por doenças emocionais e mentais. Ou, por exemplo, o índice de retrabalho e vários outros índices que a gente pode utilizar. Então, eu acho que as empresas, isso é muito recente, assim, das empresas de fato começarem, as empresas brasileiras, né? Vamos Sim, fazer o a nosso realidade do Brasil, recorte. né? Porque eu acho que é diferente quando a gente fala de outros lugares do mundo, né? Então, Sim, fazendo um recorte bem específico, assim, falando da realidade brasileira, eu acho que isso tudo é muito novo ainda. Claro, existem empresas, até mesmo multinacionais, que trazem uma cultura que vem de fora, né? Que já se atentaram para o fato de que a felicidade ela aumenta a produtividade e a lucratividade. Mas não é disso que eu tô falando, assim. Eu acho que a gente, agora, com essa questão da pandemia, isso ficou mais escancarado para as pessoas. Quando a gente fala de felicidade nas organizações, a gente não está falando de uma ferramenta para aumentar lucratividade, sim, sim. né? Ou um método para aumentar produtividade. Quem pensa em felicidade no trabalho com esse viés não entendeu nada ainda, porque não é disso que a gente está falando, né? Mas A tem gente sido bastante falado assim, né? é, Vamos ser porque felizes e aumentar a produtividade. Por que isso, né? Porque a gente ainda está na transição de eras, né? Do pensamento focado na produtividade para um pensamento mais consciente. Então, se a minha lente, se o óculos que eu uso é o da produtividade, então o que interessa é a performance, é o resultado. Poxa, as pesquisas mostram que meus funcionários mais felizes, eles adoecem menos, eles faltam menos, eles têm um índice de acerto muito maior, a qualidade do serviço é muito melhor, os clientes ficam mais satisfeitos, eu tenho menos reclamação, então, dos consumidores. Eu aumento minha lucratividade em médio e longo prazo. Isso tudo tem pesquisa comprovando. Então, mas veja que ainda assim o meu pensamento por trás é de Resultado. produtividade, resultado apenas. Que Sim. não tenho problema nenhum com ter resultado. Eu acho que Não, isso é é necessário. necessário. Exatamente, né? Assim, o meu lado administrador não pode, não pode sequer pensar de que as empresas não podem, né? Não, eles não vão viver de ar, né? Então não precisa, isso aí é bobagem, não precisa ter lucro. Não, precisa ter lucro sim. Mas a gente precisa sair desse olhar dicotômico, né? Ou eu tenho lucro, ou eu sou consciente, ou eu tenho lucro, ou eu colaboro para a sociedade, ou eu tenho lucro, ou eu colaboro para o meio ambiente, ou eu ajudo na sociedade, ou eu ajudo o meio ambiente. Quer dizer, esses olhares partidos, né? Tudo ou nada. Especializados, eu acho que isso precisa mudar. E eu penso, então, respondendo sua pergunta, que a gente ainda está em transição. Então, eu vejo alguns exemplos, algumas empresas, nós já temos pesquisas mostrando isso, mas se a gente for olhar o que são essas empresas num universo de empresas que existem no país, É pequeno. é muito pouco ainda. Então, eu acho que a gente pode até falar sobre felicidade, mas se o meu olhar ainda é voltado como uma ferramenta, eu ainda não entendi, né? E acho que a gente precisa dar um passo mais profundo, ou um passo à frente, para melhorar aí o nível de consciência das organizações e das pessoas, né? E Rê, como a gente vai conseguir fazer, ajudar quem trabalha, né, nesse segmento aí de desenvolvimento de pessoas, se é que a gente pode falar exatamente em desenvolvimento de pessoas, Uhum. A gente mas só nessa favorece, capacitação, né? talvez, né? Talvez seja uma palavra que me caia um pouco melhor, eu acho, assim.
na ajuda para que essas pessoas conheçam a si próprias e consigam aprender a lidar melhor com o outro, modificar comportamento, pensamento e tudo, né? Isso tudo as pessoas dão um nome de desenvolvimento e a gente corriqueiramente usa o nome mesmo, Sim, sim, sim. né? Sim. Mas assim, A gente é como que facilitador, né? acho que Eu a até palavra prefiro. é essa, A gente é facilitador, a gente não é desenvolvedor, é um porque instrumento, quem né? se desenvolve O sujeito. a pessoa, né? Não é a gente que desenvolve ninguém. A gente facilita, né? Eu acho até que eu prefiro a palavra semeador. Eu acho que a gente semeia, cultiva, né? Vai ali, mas enfim, mas tudo bem. Vamos usar o nome. Vamos usar, é É. isso, né? Mas acho que as pessoas estão compreendendo o que a gente está aqui abordando. E eu também percebo esse momento de transição, independente da pandemia. Sim, Isso sim, é vinha independente. acontecendo, né? Eu assim, ainda Ela só deixou tenho. claro, né? Eu tenho um caminho ainda muito grande pela frente nesse sentido, mas o que eu percebo é que isso vinha caminhando num ritmo. A pandemia chegou e deu um pontapé em todos nós e nas empresas, óbvio, e aí isso deu meio que uma embolada, mas essa transição realmente ela é clara, Sim. Sim. né? Eu acho que a transição, quando a gente muda nos séculos, por exemplo, né? Quando a gente avalia como o trabalho no século XX, o trabalho no século XXI, quando você avalia características das gerações, né? Da geração X, dos millennials, da geração né, Z, enfim, a gente tem várias possibilidades de analisar essas transições, né? E não tem e por ser um processo, porque transição é processo, né? Não tem uma data, assim, olha, começou no dia 10, né? E Dia até dia tal 12 vai de não estar sei o tudo que. ok. Não é isso, né? Isso não existe. Então, algumas organizações começaram esse processo antes, outras começaram, outras nem começaram ainda, outras só vão seguir o fluxo da maioria, para onde o rebanho for, vai atrás, quer dizer, Umas vão dizer que fazem e não e não fazem. fazem, outras de verdade fazem coisas muito legais, porque tem empresas que fazem coisas muito legais, né? E eu acho que o que tem em comum, né? Como é que a gente vai ajudar as pessoas? É que nas empresas que fazem, é porque existem líderes que fazem. Né? Existem, já trazendo para o nosso tema, né? Existe uma liderança que chamou para si essa responsabilidade e essa transição, né? Então, eu acho que começa por aí. Uma forma, talvez, assim, não de acelerar, porque eu não sei se precisa ser acelerado esse movimento, porque processo tem um curso muito próprio, Exatamente. né? Mas o líder, uma liderança mais antenada para todo esse conhecimento, da felicidade genuína mesmo, da felicidade construída, e não essa que a gente vê estampada nas redes sociais, né? Nada contra, mas eu acho que não é dessa felicidade que a Não, gente a gente fala. inclusive está em uma agora, né? Então a gente não pode nem reclamar. Porque se a gente Exatamente. está se encontrando aqui hoje, é devido a uma rede Utilizando essa social, né? rede, né? Mas não é uma felicidade baseada em felicidade de Poliana que a gente está falando, né? Quando a gente fala de processo, é algo muito mais profundo, é transformador. E aí, quando você aponta a liderança se torna, então, mais um instrumento ou um esteio, um pilar nesse processo de transição de empresas para empresas mais felizes, para a É, felicidade no trabalho. eu diria que não claro, é um dos pilares, mas eu diria que é um pilar essencial. Sem a alta liderança comprometida, e aí eu tô falando da alta liderança mesmo, eu tô falando né, dos níveis mais altos de liderança. Sem o comprometimento e sem o despertar dessas lideranças, porque aí é que tá.
eu acho que o conhecimento por si só, ele não necessariamente desperta as pessoas, né? Pra gente que tem amor ao aprendizado, talvez sim, porque é a nossa força, né? Então é muito característico. Mas você ter o conhecimento sobre algo não necessariamente desperta uma transformação do seu nível de consciência. Então, Perfeito. quando a gente fala, né? Quando eu falo de liderança positiva e consciente para ser um veículo aí, né, facilitador também, semeador de felicidade nas organizações, estou falando de um processo de desenvolvimento que começa de dentro para fora, quer dizer, começa dentro do indivíduo líder, do ser humano que ali ocupa uma função de liderança, quer seja um cargo ou não, né? Que são coisas diferentes, mas ocupa uma função de liderança. E isso começa de um despertar e de uma transformação interna. Então, o Raj Sisodia, ele tem uma frase que para mim é icônica, o criador do capitalismo consciente, né? Ele fala assim: não há como você ter um negócio consciente sem ser um líder consciente. E não há como você ser um líder consciente sem ser um ser humano consciente. Que bacana. E é exatamente isso, né? E aí, no consciente, a gente está falando de consciente e positivo também, né? Então, é a mesma coisa. Você pode usar a psicologia positiva para trazer mais rentabilidade para o seu negócio, para trazer mais lucratividade, para trazer um clima organizacional melhor e parar por aí. Agora, você pode ter esse conhecimento como um veículo de transformação interna, né? Das lideranças que de verdade entenderam e operam num nível de consciência mais avançado. E é essa que é a proposta, né? Assim, quando a gente vai estudar tanto a psicologia positiva das organizações quanto o próprio capitalismo consciente, e é aí que eles se unem, essa é a proposta, né? É que a gente não tenha só... não é só ajudar as pessoas a serem mais satisfeitas no seu trabalho, ou serem mais engajadas ou mais lucrativas. É, a partir dos seus líderes, fazer uma transformação, operar num nível de consciência diferente do que essa organização opera. E eu acho que é por isso que a gente está em transição, porque como o mundo está em transição, acho que as organizações são reflexo disso. Sim, é verdade. Faz muito sentido. E, Rê, o que faz você ficar tão apaixonada, né, pelo tema de liderança positiva? Sim, eu tenho acompanhado. Capitalismo consciente, felicidade no trabalho, a psicologia positiva. Como é que você vem conjugando tudo isso para apoiar, ajudar nessa transição aí das empresas, das organizações que você atua? Vou resumir a pergunta, né? Como que você chega para ajudar a um líder a entender todo esse processo, né? Como é que você processa esse conhecimento todo com essa pessoa para que então esse líder se torne um líder positivo, um líder consciente? Qual é assim o aspecto que você considera mais importante para você conseguir entrar no sujeito? É o próprio sujeito? Eu acho que depende, não depende. Assim, depende de qual porta está aberta. Existem líderes que o que eles entendem é de números. Não é o que eles entendem, mas é o que vai falar mais rápido, né? É o que vai fazer mais sentido. Mostrar os benefícios disso para a organização em formas de números e resultados, porque essa organização ainda opera por um paradigma da produtividade exclusivamente. Quem tem um perfil comportamental analista precisa desses dados também. Então, assim, eu preciso entender quem é essa pessoa com quem eu estou conversando, né?
Se eu não souber quem é essas pessoas, eu realmente vou sempre começar por isso, porque não é nada, não é nada. Isso interessa a todo mundo, porque a gente está falando do paradigma antigo. Conforme eu vou conhecendo essa pessoa, eu vou vendo se eu posso dar um passo a mais, sabe? Se eu posso aprofundar um pouco mais e mostrar que para que esses resultados aqui aconteçam tão lindos, então eu vou falar que empresas conscientes têm aí no médio prazo de 10 anos, mais ou menos, 10 a 15 anos, um retorno sobre um investimento 136% maior, por exemplo. Eu vou falar que os consumidores são 2,5 vezes mais fiéis, ou eu vou trazer dados, eu vou mostrar pesquisas, eu vou mostrar... Porque isso vai chegar na seguinte pergunta: e o que essas empresas têm diferente? E na hora que a gente chega no que essas organizações têm diferente, a gente vai ver que pode ser que uma ou outra tenha alguma tecnologia revolucionária, realmente muito diferente. Mas se a gente for olhar, assim, a maioria tem recursos muito próximos, porque a democratização da tecnologia fez isso, né? Igualou as pessoas. Então, os recursos das organizações são muito próximos. Então, o que elas têm de diferentes? Elas têm, em primeiro lugar, uma cultura diferente. Né? E o que é uma cultura organizacional, se não fruto dos valores da liderança? Então, volta e meia, eu vou voltar na questão da liderança, porque a liderança, ela é como se a partir dela, os pilares todos fossem sendo construídos. Claro que ela não é a única responsável pelas coisas que acontecem na organização. E porque a organização, ela não é um ser que está assim boiando pelo planeta. Ela está inserida dentro de uma sociedade, que está inserido dentro de um ambiente, que está inserido dentro de um planeta. E essa visão interdependente é que faz a diferença em organizações que são mais ou menos conscientes. E para isso, essa liderança precisa ter uma visão sistêmica. E ter uma visão sistêmica não é algo que você tem de um dia para o outro, porque não é fácil. Isso é algo que vai sendo desenvolvido, né? Vai sendo treinado, vai sendo desenvolvido. Então, eu preciso começar, né? Que foi o que você me perguntou, por onde eu começo? Pela porta que está aberta. Se a porta que está aberta é a porta de ver os resultados, vamos mostrar os resultados. Mas não vamos mostrar os resultados para prometer mágica. De forma mágica. Para prometer ou para fomentar, e pelo menos isso para mim tem sido assim, uma questão de honra, né? Para eu fomentar mais dessa mentalidade. Porque aí eu tô indo contra a minha própria consciência. Exatamente. E a proposta, né, do trabalho em si. Daquilo que você acredita. Exatamente. Estou indo contra a minha consciência. Então, eu entendo que, da mesma forma que eu, como consultora, eu preciso estar no meu desenvolvimento sempre, né? Como um ser humano, em primeiro lugar, e depois como profissional, etc. Eu entendo que nas empresas também. Então, eu vou ver que porta está aberta e eu vou propor, conforme essa porta aberta, uma reflexão e que invariavelmente vai chegar no indivíduo, no ser humano dos líderes. Pode até não estar aberta imediata. Pode ser que a gente comece por outras questões que eles trazem, como, por exemplo, a gente quer um treinamento de inteligência emocional porque as pessoas não estão se dando bem nessa equipe, ok. Ou um team building, beleza, você começa ali. Mas você vai semeando e percebendo como que é a cultura dessa organização. Ela opera em que nível? E em que nível de consciência? E quando eu falo opera em que nível de consciência, eu estou falando especificamente da teoria do Richard Barrett, de níveis de consciência das organizações. E aí, ela opera em que nível? Quais são os valores dessa empresa? Qual que é o marco filosófico dessa empresa? Onde eu tenho espaço para mostrar para essas pessoas que elas podem dar um passo além nessa evolução.
E é aí que a gente vai trabalhando. Então, agora, se eu não consigo ter o comprometimento dessa alta liderança, eu posso fazer um trabalho lindo aqui embaixo. Aqui embaixo, que eu digo na hierarquia. Mas eu não consigo fazer a virada, porque a Uhum. cultura dessa organização vai me barrar. Não é nem o indivíduo, É um mas é a limitador, né? cultura da organização. Então, eu preciso ir além se eu quiser fazer ajudar a fazer uma transformação. Então, é importante que a gente veja as características dessa liderança positiva e consciente, para a gente aplicar isso não como uma ferramenta, mas sim como se fosse mesmo a gente fazendo um processo de semeadura, né? Para que os frutos disso possam vir para todos. E aí é que é por isso que eu sou tão apaixonada, porque a proposta do capitalismo consciente não é para uma organização ou para um indivíduo, ou é para todos, porque todos são importantes e eu acredito nisso com a minha alma, mas não num discurso midiático de todos são importantes, então vamos todos juntos, porque somos mais isso ou mais aquilo. Não é isso, é no sentido de entender que há uma interdependência mesmo. Uhum. Né? Por isso que a gente está numa pandemia, porque um vírusinho que aparece lá na China chega no mundo inteiro e muda o mundo inteiro. Modificou tudo, modificou tudo. E a gente está aí, ó, com o exemplo, assim, vivendo na pele essa interdependência. Né? E não é fácil, eu não acho que é fácil, sabe? Essa mudança de olhar. Nem para o olhar positivo, né? Que eu acho que é a primeira mudança que a gente faz, é sair do olhar do gap para ir para o olhar positivo, que é a proposta da psicologia positiva. Não acho que é fácil esse olhar, né? Acho que as empresas ainda têm uma cultura muito forte do gap. Pessimista, né? E da questão, né, de você realmente consertar erros o tempo inteiro, né? Tentar trazer as pessoas para um ideal de perfeição, para um ideal de resultado, em vez de buscar o que essas pessoas têm de verdadeiro potencial para oferecer. Essa mudança de olhar já é muito difícil. Já precisa ser muito treinado, porque ela não é natural, Aham, biologicamente falando, né? A gente sim. tem o viés da Evolutivo, né? negatividade. Da Exato. negatividade. Então, isso já não é fácil, já não é natural. Mas eu acho que quando a gente dá um passo na nossa evolução, a gente entende que se a gente não faz isso, se a gente não se preocupa, por exemplo, com as gerações futuras, cara, pode não ter gerações futuras, né? Se eu tô Sim. preocupada com o meu legado, mas o meu legado só interessa aqui, A ó, no mim, meu o meu umbigo, umbigo, né? é, então, sabe, assim, pode não ter o planeta para os seus filhos e netos e para perpetuação Sim. da sua espécie, Meu entendeu? umbigo Do pode seu perder o gene. sentido de existir, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então eu acho que é uma mudança de consciência de fato. E aí eu acho que cada líder tem o seu tempo, tem aquilo que motiva, tem aquilo que faz sentido, tem o seu verdadeiro propósito. E o nosso papel, pelo menos é assim que eu entendo, é de provocação, sabe? Eu entendo meu papel como uma provocadora, de provocar reflexões. Muito mais do que dar respostas prontas, né? Perfeito, muito. Acho que as Sabendo por que perguntas, elas são que importantes. você tinha que estar aqui, né? Essas E se suas você não me falas, falar, eu não paro de falar. Deixa eu é, parar. essas suas falas, elas são muito importantes. Por quê? Porque você vem apresentando, você vem mostrando aí vários gaps, várias informações do seu trabalho. A Renata tem o perfil no LinkedIn, né, Renata? É Sim, no Renata LinkedIn. Livramento mesmo, É, né? no LinkedIn é. No LinkedIn, tem aqui no Aqui também é Instagram, né? Renata.livramento. Exatamente. Então, vocês podem comprovar tudo isso que a Renata está fazendo, indo olhar lá o perfil dela
A Renata Obrigada. tem coerência e consistência, né? Processo Eu de tento, mudança. Não, Ana. você tem, você tem. Eu Esse tento, processo Ana. de Porque colocar isso na mudança, vida não é fácil. É pois assim, é, é o exatamente. walk the talk, né? Que a gente fala em inglês, é muito importante, né? Não só falar, né? Sim, Fazer, manter ser. isso, né? Uhum. Fazer a junção da palavra e da ação, isso é algo que tem que vir sendo construído para a gente não resvalar e É, não sair aí do caminho, né? E é. pelo que eu tenho acompanhado e tenho visto aí muitos estudiosos falando, esse processo exige, por exemplo, de um treinador que vai lá numa organização fazer um treinamento, exige que ele ajude esse líder a entender a necessidade de ter consistência e coerência nessa Uhum. prática mais consciente, né? Exatamente. Fala A mais. gente, acho que é exatamente isso. A gente traz muito mais reflexões do que respostas prontas, porque eu não acredito em respostas prontas. É claro que a gente pode co-criar as respostas, buscar essas soluções juntas dentro de uma cultura específica daquela organização, dentro do conjunto de valores daquela Sim, organização. isso é Se muito eu importante. trabalho, eu, por exemplo, não trabalho com produto de prateleira, porque eu não acredito nisso. Né? Imagina se eu vou ter um produto. Eu já saí da época de Ford há muito tempo, né? Ford que falava, você pode É, escolher qualquer cor de carro desde que seja preto. Então, eu também não, eu já saí dessa época dessa era há muito tempo, né? Então, né? Pelo menos essa evolução eu já fiz. Então, eu não acredito nesses produtos de prateleiras ou nessas metodologias mirabolantes e em nada disso. milagrosa. Não. E mesmo quando você faz um trabalho é, customizado, um trabalho de acordo com as portas abertas e necessidades daquela organização, ainda assim existe um limite do que a gente pode fazer, porque é um processo. Não uma virada de chave. As pessoas não têm uma chavinha que elas fazem Não é assim nada e aí automático. elas conseguem ver o mundo de forma consciente. Se fosse assim, nossa, a vida já estaria tão mais evoluída, porque eu acho que as pessoas percebem a necessidade. Mas ainda assim, né? Nem que seja por motivos totalmente egoístas, Vários, né? né? A gente percebe a necessidade. Mas é o processo de cada um, de evolução de cada um, de entendimento de cada um e do entendimento do objetivo, né? Qual que é o propósito das organizações, né? Qual que é a diferença que essa organização está Tem fazendo da no outra. mundo? Então, e aí é que eu acho que é tão bonita essa união entre a liderança positiva com a liderança consciente, né? Porque ambas, quando a gente vai estudar mais profundamente, você vai ver que elas estão buscando coisas muito próximas, né? Uhum. Então, por exemplo, o Kim Cameron, que é uma grande referência da liderança positiva, e o Raj Sisodia, que é uma grande liderança do capitalismo consciente, ambos vão falar da necessidade de se trabalhar as redes de energia, né? As redes energizantes. Kim Cameron usa essa palavra, redes energizantes. Né? E o Raj Sisodia vai falar sobre as energias, né, da liderança nas organizações. Então, ambos vão falar disso. Inclusive, nos últimos anos, Kim Cameron tem trabalhado muito fortemente essa questão do que ele chama de gestão dessa energia. Né? E aí é engraçado porque imagina se nos anos... Nós estamos... Não precisa nem ir muito atrás, né? Se nos anos 2000 a gente poderia entrar dentro de uma organização e falar assim, olha, a energia da sua organização Não existia essa possibilidade. E eu ia chamar de maluca. vai abraçar a árvore ali na É, frente, né? Mas exatamente. agora a gente tem estudos que mostram, por exemplo, já é possível você dizer, quando você pega o paradigma da liderança Shakti, ela vai falar da importância de você ter nas lideranças características harmonizadas
femininas e masculinas, e aí não é de gênero que estamos falando, e sim de capacidades e habilidades que tradicionalmente são mais orientadas aí ao gênero feminino e habilidades e capacidades mais orientadas ao paradigma, ao estereótipo, sei lá que nome que a gente pode dar, masculino. Mas ele vai falar também que a gente tem que harmonizar o feminino e o masculino, ou o yin, ou o yang, ou o nome que você queira dar, mas para representar o olhar integral do ser humano. Holístico, também, né? Também com a energia da criança, já que a gente está falando de Dia das Crianças, e a energia do idoso. Então, olha que interessante isso. Você ter um pesquisador de renome como Raj Sisodia, que não é psicólogo, que não é filósofo, que é um administrador, que vem da área de marketing, é business na veia, dizendo, olha, a gente precisa buscar uma liderança que harmonize essas energias. Ela é integrativa, né, Renata? Exatamente. Holística, integrativa. Exatamente, né? E aí a gente pode olhar essa teoria do Raj na liderança chat, junto com outros autores. Você pode olhar no próprio Kim Cameron, ele também vai falar da importância de você ter redes energizantes para que você possa trazer esses resultados extraordinários das organizações. Você pode olhar na teoria integral do Ken Wilber, que também vai dizer da importância dessa integração. Então, no fundo, estamos falando de entender o mundo como um mundo interdependente, porque integração é isso. Né? E aí você pode usar olhares acadêmicos, metodológicos diferentes. Não é a mesma coisa, mas eles se encontram. Se integram, né? E é isso que me encanta, assim. É por isso que eu acho que eu fiquei tão apaixonada quando eu descobri o capitalismo consciente, porque eu já conhecia a psicologia positiva, já vinha aplicando, e aí fez um sentido maior, assim, para mim, que eu falo, cara, é isso. É que é além. Agora, hoje a gente tem a psicologia positiva 3.0, que recentemente foi denominada assim, e que propõe exatamente isso. Olha, vamos parar de olhar só para o indivíduo e vamos olhar também para a sociedade. Vamos olhar também para o mundo, né? Para o planeta. E aí, então a gente vai vendo as interseções. Uma convergência para esse interesse. Para que a gente tenha uma nova consciência, né? Muito bacana. Senão, a gente não vai ter uma nova consciência, vai ficar segmentado, né? E a gente não vai ter. Realmente o negócio é apaixonante, né? Por isso nós estamos aqui, tá vendo? Esse monte de gente que está passando aqui, gente. Obrigada. Oi, gente, por vocês estarem aqui. Olha, tem tanta gente aqui. Que legal. Tão legal. Pena que a gente não consegue falar diretamente com cada um de vocês, né? Mas nós temos muito carinho por vocês estarem aqui nesse finalzinho de feriado. A vocês aí, a nossa gratidão. Vão colocando as questões de vocês aí. Renata, com todos esses conceitos, a convergência desses entendimentos, desses conceitos, desses estudiosos, as teorias desses estudiosos, como que nós poderíamos meio que definir, se a gente pode falar assim, um líder positivo, né? Qual seria o perfil de um líder positivo e consciente, convergindo esses aspectos todos aí que você está falando? Tá, então, olha, se a gente for pegar conceitualmente, né? A gente vai falar que o líder positivo é aquele que vai trabalhar aspectos, vai trabalhar os aspectos de um desempenho superior nas organizações, de uma positividade em termos de clima organizacional, de uma virtuosidade no sentido eudaimônico da palavra, de dar condições para as pessoas poderem realizar os seus
os seus potenciais, né? E ele vai cuidar disso através das famosas 4 estratégias lá do clima positivo, do significado positivo, da comunicação positiva, dos relacionamentos positivos, enfim. E se a gente for falar de uma liderança, consciente, a gente vai falar de alguns aspectos que se resumem no acróstico selfless, em inglês, que trazendo para o português seria forças, então as forças das pessoas. Então, eu estou fazendo questão de falar da teoria porque eu quero que as pessoas percebam as convergências. Sim, então, isso é importantíssimo. Né? Muito bacana. Então, olha só, então, um líder consciente, ele traz as suas forças. Que forças são essas? O Raj não usou o nome forças de caráter ou forças pessoais, mas quando você vai ler, é exatamente a força de quem você é. Então, ele está falando das suas potencialidades, das suas forças que o caracterizam. Então, a gente poderia dizer que são as forças de caráter. Poderiam, tá, gente? Não tem essa ligação teórica, mas poderiam. O entusiasmo, então, da mesma forma que um líder positivo, ele tem que trabalhar o clima organizacional, tem que trabalhar a positividade em si, nos outros, né? Essa vitalidade da organização e dos indivíduos, o líder consciente também trabalha o entusiasmo, ele é entusiasmado. E a palavra entusiasmado significa Deus dentro, né? Isso é muito lindo. É bonito, né? Então, você trazer para dentro de você essa divindade, essa chama de vida. A palavra vitalidade, né, é vida. Né? Energia vital é energia de vida. Então, um líder consciente precisa trazer essa energia de vida, que também está presente na liderança positiva, né? O amor e o cuidado, olha que bacana isso, né? Então, o L lá do selfless significa amor e cuidado. Então, é um líder que cuida das pessoas. E aí, aqui eu queria fazer um parêntese, porque tem uma outra citação que eu amo, que diz que as pessoas não são recursos, né? O papel da liderança não é usar as pessoas para atingir seus objetivos. Isso é tratar as pessoas como recursos. O papel da liderança é ser uma inspiração e um guia para que elas possam caminhar para um lugar melhor. Então, é a gestão das vidas que nos foram confiadas. Olha que coisa mais linda isso. Ai, só assim me remeteu, sabe o quê? Independente da crença do que cada um acredita, na energia, na filosofia, não importa. Mas me remeteu a um anjo com asas enormes, sabe? Pois A ideia que me abriu, assim, não é porque ele carrega a equipe, né? Não. Mas é porque ele zela. O anjo tem esse... Anjo da guarda tem essa condição, né? De cuidar. Porque amor e cuidado é um dos princípios, uma das características da liderança consciente. Então, a gente está falando de um outro nível, né? Oi, Andréia, beijo. A flexibilidade, o líder positivo e consciente precisa ser flexível, ter uma orientação a longo prazo, e esse é um grande desafio que a gente tem aqui no Brasil, porque quando a gente está operando num nível de consciência para manter a viabilidade dos nossos negócios, a gente acaba sendo um gestor de crise, ao invés de ser esse líder que, na verdade, vai proporcionar aí, vai ser um caminho, né? Vai trazer uma luz, né, para as pessoas buscarem esse desenvolvimento. A inteligência emocional, a inteligência espiritual, a inteligência sistêmica. E quando a gente fala de inteligência espiritual, nós não estamos falando de uma crença específica. De religião, nem de religião. A gente está falando de o líder que entende que a gente precisa estar conectado com um propósito maior. Onde que aparece esse propósito maior? Aparece nos pilares do capitalismo consciente? Aparece no significado positivo ali da liderança positiva, percebe? Então, na hora que você vai se aprofundando, você vai vendo que a gente fala com linguagens diferentes, ou a gente poderia usar o exemplo do, né, o FIB, a gente poderia usar
outras referências, né? A gente tem o modelo da Universidade de Berkeley do PERC, enfim, a gente tem vários. Mas o que é que de verdade faz com que um líder seja positivo e consciente? É o desenvolvimento dele como ser humano, né? E que ele consegue transpor para o negócio. Então, quando ele entende que o negócio é ali um meio dele ser este ser humano e dele trazer essa humanidade, né? Então, hoje a gente tem, né, não só a pesquisa em empresas humanizadas, mas a gente tem também né, o conceito de empresas humanizadas. Tá tudo interligado, gente. Muda o nome que você usa, o autor, a referência social, teórica, né? Ou se a gente for olhar, né, por exemplo, a proposta do sistema B, a economia circular, tem tantas coisas, mas tem tantas coisas gente, que estão interligadas, gente. Né? Mas o que está no cerne, no meu modo de ver, o que não quer dizer que seja isso, né? Mas o que está no cerne para mim é isso, é o desenvolvimento do nível de consciência dessas pessoas à frente de uma grande responsabilidade que é tocar as organizações. Porque se a gente não tem organizações bem-sucedidas, o mundo todo colapsa. Sim. Sim, entramos em falência, a economia, né? Entra em falência. E não só, né? Socialmente também, porque as organizações não são só organizações, empresas, né? A gente tem organizações de diversas formas. A família é um modo de organização, a escola é uma forma de organização, né? A nossa vida é organizada. Organização quer dizer isso, né? A nossa vida é organizada. Então, de novo, para mim, tudo cai numa coisinha que se chama interdependência, né? E é isso que me encanta, né? Muito mais do que qualquer metodologia, porque aí vão entrar as afinidades, né? Eu, por exemplo, uso Barrett, é o que eu gosto, que faz sentido para mim, o capitalismo consciente, que é o que faz sentido para mim, a psicologia positiva, que é o que faz sentido para mim, mas não importa, poderia ser outro, mas se a gente entende, olha para os outros com esse olhar de interdependência, a vida muda. E isso é tão antigo, tá lá nos mandamentos. E tão novo, tão atual. Né? E é tão antigo, se você for pensar, assim, a gente pode ir para a Bíblia, amai-vos uns aos outros, né? Ou a gente pode ir para a filosofia, né, da felicidade eudaimônica, você pode ir para o budismo, você pode ir para... Então, assim, eu acho que a gente somos seres humanos falíveis, né? Passíveis de falhas, mas buscando essa evolução. E o líder, ele não é líder à toa, né? É diferente você ser líder e você ser gestor. Gestor, você se capacita tecnicamente, capacita em termos de conhecimento e gerencia. Pessoas, né? Agora, a liderança é mais do que isso, né? É você ser essa fonte mesmo de recursos que não são só recursos externos, mas são recursos da alma, sabe? Assim, para que as pessoas realmente possam se conectar com elas mesmas e fazer uma diferença positiva no mundo. No final das contas, tanto a psicologia positiva, quanto o FIB, quanto o capitalismo consciente, quanto o sistema B, quanto vários outros olhares que já entenderam essa interdependência, estão tentando mostrar para as pessoas, olha, acorda. Acorda, porque se a gente não cuidar uns dos outros, não vai ter mais vida. Né? Então a gente está falando de vida nas organizações. Agora, claro, existe método, existem métricas, existe tudo isso. Sim, tudo isso é importante, né, Rê? Tudo isso é importante que a gente entenda, que a gente fale sobre isso, que isso seja de fato usado, mostrado dentro de uma organização, ok. Mas nada disso funciona sem haver essa congruência do próprio ser.
do líder Exatamente. com os seus funcionários, colaboradores, apoiadores, com a gerência maior da organização. Se não houver essa congruência, a coisa não vai acontecer de uma maneira bacana, né? Rê, você É, sabe que o Instagram, ele é assim, tem muito tempo, né? cruel com a gente, né? Então, assim, a Já gente gosta acabou! de falar dos assuntos e a gente Ai, não pode ultrapassar e o ficar aqui tempo. horas falando, né? Então, a gente tem aí 5 minutinhos e eu gostaria de deixar para você dar o recado que você quer dar. Se você acha que ainda precisa falar muito mais do que tudo isso que você falou, porque você foi muito clara na sua mensagem, de uma maneira assim muito simples para as pessoas entenderem, embora seja um assunto complexo, né? Que Eu quero precisa só ser agradecer. entendido, né? Quero agradecer você pelo convite, agradecer as pessoas que estão aqui, vi tantas pessoas queridas, queria poder falar oi para todas, mas aí eu ia ficar interrompendo toda hora. Então, assim, olha, quem quiser saber mais sobre esse assunto, quiser aprofundar, renata.livramento é o meu Instagram, fica o convite. Fica o convite também ao Rodrigo falando, fala do Doe! Fica o convite também para vocês conhecerem o projeto do Doe Sentimentos. Você buscar fazer uma diferença positiva para você evoluir, né? A gente evoluindo como ser humano, a gente vai evoluindo nos diversos ambientes e contextos que a gente vive. E o Doe, o Doe Sentimentos Positivos, para quem não conhece, Isso. @Doe Sentimentos Positivos, é um projeto que está aí no mundo para ajudar isso, ajudar as pessoas a serem mais felizes, a terem mais bem-estar, a ter um impacto psicossocial positivo no mundo. E eu acho assim, Ana, cada um fazendo sua parte, a gente buscando evoluir, entendendo a interdependência uns dos outros, a gente leva isso para onde for, sabe? Sim. A gente carrega, né? Vira E um o Doe anjinho é um aí que projeto carrega. interdependente. O Doe só existe porque existem pessoas que topam vir comigo nessa proposta. Sem as pessoas que desse projeto fazem parte, o projeto não existiria. Então, ele é um exemplo de interdependência, assim como nos jogos que a gente faz no Positive Experience, também fica o convite, Positive Experience Game aqui no Instagram. Eu acho que tudo que eu faço traz Tá aí. essa marca da interdependência. E, na Uhum. verdade, eu gostaria mais de agradecer mesmo e dizer que é um prazer estar aqui, conversando não só com esse público lindo que está aqui, mas também com a minha amiga, Ai, Ana Clara que Bittencourt. saudades, né? A gente troca muitas figurinhas, né? Olha, eu assim, verdadeiramente eu te agradeço a tua doação, o tempo de você estar aqui, é um tempo muito precioso, porque se tem algo que a gente pode doar para o outro é o nosso tempo e a nossa atenção, e isso é muito precioso, eu sei, né? Eu sinto isso. Então, muitíssimo obrigada, um abraço carinhoso para você e a Eu que todos agradeço. vocês que nos prestigiaram, meu verdadeiro agradecimento e até a próxima. Acompanhe o mês de outubro, que nós vamos ter mais lives falando sobre felicidade no trabalho e muitos outros subtemas aí interligados nessa interdependência que a doutora Renata falou aqui esse tempo inteiro. E a gente vai, aos poucos, contribuindo, né? Para que o mundo se transforme e as pessoas também se Exatamente. tornem pessoas melhores. Esse é o nosso interesse, imagino que o interesse de todos vocês que estão aqui. Então, um beijo grande para vocês e até a Beijo, próxima. lindeza. Beijo, querida. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.